Oi, meninas, boa tarde. Oi, Lu. Vou mandar uma Tudo mensagem aqui. bem? Oi, Lu. Tudo bem? Bem com você? Tudo bem também. Tô pena que Tem não vai entrar. algumas pessoas falaram que vem, mas eu acho que de domingo também é mais fácil de atrasar um pouco, né? Almoço É, de é, domingo, família, tal, é mais fácil de atrasar. pode ser. Vou botar a tela. Posso Bom, colocar? pode. Bom, então as meninas leram, mas acho que. Márcia, leu, Márcia? Eu li. Você tá vendo a tela aí? Vocês estão vendo? Tô, tô. Bom, então, que bonito, ó. Que bonito essa Eu acho as Manauê. imagens bonitas. Bem legais. Porque o conto é africano, Então, né? isso é um conto afro-americano, né? Hum, Então, vou contar para vocês um pouquinho aí eu vou entrar na história que é mais fácil, né? Mais tranquila, mas também, assim, tem bastante detalhes. Então, espero que dê tudo certo, que eu consiga falar até o final. Então, esse é um conto afro-americano, né? Como foi falado aí, como a gente está falando. Eu não sei se a pronúncia certa é Manauí ou Manauê. Tem gente que fala de um jeito, tem gente que fala do outro, né? E, e ele fala de um segredo muito antigo das mulheres, né? Que é como é que um homem faz para conquistar o coração de uma mulher selvagem, né? E ele tem que, para conquistar o coração dessa mulher selvagem, ele tem que entender da dualidade natural que existe dentro das mulheres, né? E que existe dentro dos homens também, né? E se ele quiser conhecer a mulher realmente do jeito que ela é, ele precisa entender dessa dualidade dela, né? Mas é isso, que a gente fala dos homens, a gente também pode falar em relação às mulheres, né? Vice-versa também. Então, assim, era uma vez, né, um rapaz que costumava cortejar duas irmãs. Ele queria muito casar com elas, então ele ia até a casa delas para cortejá-las, né? Só que o pai das meninas colocou uma condição: para que ele se casasse com elas, ele precisaria saber o nome delas, que ele não sabia. Então, ele ia visitar as meninas e tentava ver ali qual era o nome delas, mas ele não conseguia, né? Em uma dessas vezes em que ele foi até lá, ele levou o cachorrinho dele. E o cachorrinho foi lá e ficou com ele, viu que ele não conseguiu ouvir, né, o nome das meninas. E o cachorrinho viu assim a situação dele, né, poxa, eu quero tanto saber o nome das meninas e não consigo, né? E aí o cachorrinho, observando o que estava acontecendo, ele viu que existia uma diferença entre as irmãs, né? Uma irmã era mais bonita e a outra era mais delicada, mas elas não tinham características iguais, né? Elas não possuíam as mesmas virtudes, né? A virtude que tinha em uma não tinha necessariamente na outra. Aí o cachorrinho, vendo essa situação, quando eles foram embora, ele pensou assim: não, eu vou ajudar o meu dono, né? Então eu vou lá e vou adivinhar o nome das meninas. Aí ele foi até a casa das meninas, né? Na choupana lá das meninas, e colocou a orelha por baixo da parede, assim, né? Para ouvir melhor. E viu lá as meninas conversando, falando do Manauê, né? Falando que ele era bonitão, que era um cara interessante. Elas estavam interessadas nele, né? E quando ele viu, ele pensou que legal, elas estão afim do meu dono, né? Então ficou ali prestando atenção e ouviu o nome das meninas. Quando ele ouviu, ele já, porque elas falavam o nome uma para outra, né? Elas se chamavam pelos nomes. Quando ele viu, ele já foi embora para contar para o dono, né? Só que aí, na hora que ele saiu correndo no meio do caminho, ele encontrou um leão que tinha deixado um osso bem grande que ainda tinha carne no meio do caminho lá para ir para casa do dono dele. Aí ele sentiu o cheiro do osso, tal, foi lá, viu, falou: puxa, não vou resistir, e ficou ali e comeu o osso do que o leão deixou ali. Quando ele acabou de comer, ele pensou: nossa,
como é que é mesmo o nome das meninas? Putz, percebeu que não lembrava o nome das meninas. E falou, não, mas eu vou voltar lá. Aí ele voltou lá na casa das meninas, né? Disposto a saber o nome delas. Quando ele chegou lá, ele fez de novo, né? Colocou lá a orelha por baixo da parede, assim, para ouvir e tal. E aí, quando ele viu que as meninas, elas estavam passando óleo no corpo, né? Estavam se preparando para uma festa, na verdade, né? E estavam lá conversando e tal, e falaram os nomes uma para outra. Ele ouviu e se mandou, falou, agora eu vou falar para o meu dono. Saiu correndo e no caminho, de novo, quando ele estava voltando para a casa do dono, ele sentiu um cheirinho de noz moscada. E ele amava noz moscada. Então, ele não pôde resistir, foi atrás do cheiro. E aí ele encontrou uma torta de laranja que tinha noz moscada, né? E ficou ali parado comendo a torta, né? Então, ficou ali e tal, comeu. Quando ele acabou, o que é mesmo que eu tinha que fazer? Ah, e o nome das meninas? Esqueci. Aí, mais uma vez, ele volta lá na choupana, né? E ele fala, agora nada vai me distrair. Agora eu vou direto lá, vou pegar o nome delas e vou voltar para o meu dono. Aí foi lá, fez tudo de novo, né? E ouviu lá e tal, beleza, né? Do mesmo jeito e voltou. Quando ele voltou para casa no caminho, ele viu uma caça que tinha sido recém-morta ali. Aí ele olhou, mas ele falou: não, dessa vez eu não vou parar, eu vou embora, não vou me distrair. E foi. Só que aí no que ele estava indo, um homem sinistro, vestido de preto, pegou o cachorrinho, segurou o cachorrinho pelo pescoço, ficou chacoalhando assim, violentamente, e falou para ele: eu quero saber o nome das meninas. Qual que é o nome delas? Porque eu quero saber o nome delas para poder conquistá-las, né? Aí o cachorrinho falou: não, não vou, e começou a lutar com o homem e mordeu o cara sinistro. E quando ele mordeu, o cara começou a pedir para ele soltar: não, me solta, me deixa embora e tal. E saiu correndo e ele conseguiu, né, ir embora. O cachorrinho foi embora. Voltou para a casa do dono dele, falou o nome das meninas. O dono voltou lá na choupana, encontrou o pai das meninas, falou o nome para ele, né, o nome das meninas. E aí as meninas, ele percebeu que elas estavam se arrumando e se preparando toda para casar com ele. Elas já estavam ali o tempo inteiro esperando para casar, né, para viajar. Ela fala que é para viajar, né, para viajar com ele. E aí ele se casa com elas, né, e eles vivem felizes, os quatro. As duas meninas, o Manauê e o cachorrinho. E assim termina o conto. Aí a gente entra em algumas discussões que a Clarissa faz, né? Ela fala que tem duas maneiras de se discutir o conto, né? E eu peguei aqui algumas, assim, que eu achei, algumas coisas que eu achei bem legais de falar para vocês, assim, quando eu estava estudando, né? Que algumas a Márcia colocou aí, né? Que eu pensei. Eu vou falar um pouquinho para depois a gente poder começar a conversar a respeito, né? Então, a primeira coisa é que são duas meninas, né? São gêmeas e o conto não é um conto que fala de um cara que vai casar com duas mulheres, né? Não é a respeito de poligamia. Na verdade, essas duas meninas, elas representam duas facetas, né? Dois arquétipos, duas personalidades, né? Elas estão na psique feminina de uma mulher só. Né? Então, na verdade, não são duas, é uma única mulher com duas características que a Clarissa fala lá no começo, que o cachorrinho percebe que uma é mais bonita e a outra é mais delicada. Mas as duas coisas fazem parte de uma única mulher. Eu vou falar algumas coisas, a gente depois entra melhor, tá? E aí, a natureza dual, essa natureza dual é
exatamente essa questão de que dentro da gente, nós temos essa dualidade dentro da gente, né? Então, essa dualidade que a gente vê que são duas meninas, mas na verdade é uma só, ela está presente dentro da gente. Então, a gente pode entender aí que o, o Manauê, o homem, para casar com ela, com a moça, ele precisa compreender essa dualidade, ele precisa compreender, que é o que eu falei no começo, ele precisa entender a respeito desse universo feminino, né? E a gente pode falar que o contrário também. Então, essa natureza dual que existe em todos nós, né? Ela precisa se manifestar para que o homem que está, no caso, o Manauê, querendo conquistar as meninas, ele conheça essa natureza dentro delas, né? O cachorrinho, ele mostra aí o lado instintivo e o lado racional masculino, né? Esse aí é o primeiro conto que a Clarissa coloca a respeito do homem selvagem, né? Então ele mostra os dois lados do homem. O homem racional, que é aquele que busca o objetivo, né? Ele tem aquele objetivo de chegar lá e saber o nome das meninas para poder conquistá-las, né? E ao mesmo tempo ele tem essa natureza instintiva de deixar o que ele está fazendo, né? Deixar o foco para correr para outra coisa, né? Nesse caso aí, as distrações que aconteceram ali ao longo do caminho. Mas a gente também pode ver esse cachorrinho dentro da gente, né? Que às vezes a gente também tem esse mesmo, né? O lado feminino também tem essa natureza do cachorrinho de se distrair, né? A gente tem um objetivo e se distrai e foge do foco. O nome, né? Os nomes que ele precisa descobrir, né? O poder do nome que o pai fala, né? Que ele precisa descobrir os nomes das meninas, né? Então, ele precisa conhecer essas meninas, né? É diferente do estranho, que na verdade ele não está nem um pouco interessado, né? Em conhecer as meninas, ou saber. Ele queria saber o nome para conquistar o objetivo que era ficar com as meninas, mas ele não tinha não tinha que despertar esse interesse de conhecer os nomes, né? E a Clarissa fala bastante assim da gente saber nomear as coisas na vida da gente também. O que é isso, o que é aquilo, né? Então, saber nomear os nossos sentimentos também. Então, saber... Se vocês assistiram aquele filme lá que tem a tristeza, a alegria, não lembro agora o nome do filme, um desenho animado, que fala bastante a respeito da gente saber exatamente que sentimento a gente está sentindo, né? Agora eu tô feliz, agora eu tô triste, agora eu tô com raiva, agora eu tô... As emoções básicas, né? A Márcia depois pode falar melhor, porque eu tenho certeza que ela entende mais disso. Mas se a gente souber nomear o que a gente está sentindo, fica muito mais fácil, né? Fica muito mais fácil de chegar nos nossos objetivos também, que também volta na natureza do cachorrinho, né? E nesse caso, dar o nome às meninas facilita para conquistá-las, né? A natureza dual já falei, né? Que tá só 2 vezes aí. A 6 eu vou deixar para Márcia. A 7, que é o pai das meninas, né? É que assim mostra que existia ali, né? Um pai preocupado e que deixou um alerta para as meninas, né? Não, ó, não é com qualquer um que você vai casar, né? Você vai casar com aquele que te merecer, que te conquistar, que te conhecer, né? Você não vai casar com qualquer um que chegar aqui. Então tá. Então ele colocou uma tarefa para poder o cara ter esse trabalho, né? E o estranho sinistro, né? Que é aquele cara que eu falei agora há pouco, né? Que ele não estava interessado em nada. E ele lembra um pouco os personagens anteriores, né? Ele lembra a Baba Yaga, né? Ele lembra o La Loba lá no anterior. Ele lembra também lá a situação dos ossos lá, né? Da La Loba não, no Barba Azul, né? Ele lembra
o Barba Azul, né? Então, assim, é um lado que, na verdade, ele tá ali para tirar o foco, ele tá ali para mexer com a pessoa, né? Ele estava ali para guerrear com o cachorrinho. Se o cachorrinho desse, assim, se desse por vencido, ele ia perder mais uma vez o foco, mais uma vez o objetivo, né? Então, esse estranho sinistro é tudo aquilo que faz a gente sair do nosso foco, que está sujeito a acontecer de, não, ó, mas é isso mesmo? Não é bem assim, né? Então, e ele tem todo um jeito para chegar, né? Às vezes mais agressivo ou menos, né? Como na história anterior a gente viu lá do Barba Azul, né? Que chegou comendo pelas beiradas com as meninas, né? E mas assim, eu falei basicamente uma coisa geral, zona, assim, para a gente poder entrar mais na conversa, na discussão. E aí, Mar, você colocou aí algum item aí, se você quiser falar, né, a respeito. Eu achei tão interessante que isso que você falou aí da natureza, se outra pessoa também quiser contribuir aí, é muito interessante. Quando, quando eu comecei a ler, eu pensei que era um conto poligâmico mesmo, né? Eu falei assim, nossa, porque tem tribos africanas e no livro ela também fala que tem, não é só africana, né? No Oriente também, de homens que casam com várias mulheres, né? E tem o casamento é comum, né? Com várias esposas. E aí, no início, eu achei que era isso, quando eu comecei a ler. Aí depois você começa a entender que ele está falando dessa dualidade dentro da mulher. Achei bem interessante. E porque ela fala assim, que a gente não pode tentar matar uma outra natureza dentro de nós, que a gente tem que viver em equilíbrio com essa natureza dentro da gente, né? Então ela fala que essas duas mulheres são uma. E se a gente tenta esconder ou tenta apagar essa outra natureza, a gente se desequilibra. Eu achei interessante porque eu vejo que algumas mulheres, né, algumas pessoas, por exemplo, aquelas que optam muito pela natureza, pela vida profissional, por exemplo, e não tem e não consegue ver nada além disso, nem a família, nem a religião, nada, né? Só o profissional. Chega um determinado momento que ela fica em desequilíbrio, seja na saúde, né? Seja emocional, porque ela não buscou uma outra natureza dentro dela, né? Essa outra pessoa que existe dentro da gente que busca alguma coisa e que é diferente do que a gente aparenta. E como ela fala no livro, né, são duas naturezas que normalmente elas se opõem. Então, às vezes, ele fala assim, é, é, duas entidades que compartilham uma alma. Ela pode estar, um lado pode ser cheio de alegria, enquanto o outro é lamentoso ou melancólico. Eu achei interessante porque no curso de floral que eu estou fazendo também, e a Marisa deve saber, a Denise também, tem isso também. Às vezes a pessoa aparenta ser uma coisa, mas por dentro ela tem uma natureza diferente. Aí o tratamento da pessoa é diferente, porque essa natureza interior, né? Ela tem um poder de atuação mais distintivo, com uma ligação fina assim com o superior. Pelo menos é o que eu observei. Se alguém quiser falar alguma coisa disso aí, é interessante. Aí depois eu falo outra coisa. E a Márcia, deixa eu ver quem tá. A Camila, a Vivi, Teles também, se quiserem contribuir. Tem, gente? Senão eu continuo aqui. Eu vi também aqui, então, já que vocês estão aí, não falaram nada, isso do cachorro eu também achei interessante, que o cachorro é a natureza instintiva do Manauí, né? Ele também é dois. Então, ao mesmo tempo que ele como você falou, ele é a pessoa racional, ele tem a natureza instintiva do cachorro.
Aí tem uma parte aqui, lá na frente, quando ela começa a falar sobre alguma coisa aí de quem é o cachorro, né? Como é que, falando sobre a natureza tenaz do cachorro, aí ela fala assim, que ela foi num lugar e fizeram uma experiência num museu e colocaram sons bem altos, como se fosse para a gente se sentir como o cachorro se sente no barulho. Aí o barulho era ensurdecedor. Ela falou que o caminhar de uma pessoa no chão é uma barulheira tremenda. O vento nas folhas para o cachorro é um vendaval. Aí eu achei tão interessante que a minha cachorra, eu vou fazer umas coisas que eu faço escondido dela, mas ela sabe o que eu estou fazendo. Mas você deve saber, né, Sofia? A Sofia está aqui escutando. Bom. Eu achei uma coisa muito legal, assim, quando fala nessa coisa do cachorro, né? Porque eu fiquei estudando e ouvi alguns estudos desse assunto, né? E uma das coisas que eu ouvi, que me cabe bem, assim, falando de uma coisa bem vida real, assim, né? O cachorro, ele tá atrás da comida, né? As 3 vezes que ele se distraiu por comida, né? A comida que trouxe aquele, foi o que chamou, né? Eu achei isso legal também, porque realmente, assim, não que isso seja só uma coisa feminina, né? Isso é uma coisa masculina também. Mas quantas de nós, né, se distrai pela alimentação mesmo, pela comida e vive em regime, né? Você vê homens em regime, mas a quantidade é absurdamente menor do que mulheres, né? A gente vive em regime, é um sobe e desce, um negócio de, não, agora eu preciso entrar numa dieta, agora eu engordei, agora eu emagreci. É uma coisa que é interessante, assim, porque quando eu ouvi isso, eu falei, nossa, mas acho que será? Mas eu pensei, falei, não, tem a ver, pelo menos para mim tem a ver, né? Porque não é só comida, mas é interessante ver que o cachorro, ela poderia ter colocado, ele foi 3 vezes, né? Ele voltou 3 vezes para casa das meninas, para Choupana. Ela poderia ter colocado outras distrações no meio do caminho, né? Ela podia ter colocado qualquer outra coisa aí, sei lá. Mas, assim, a comida é a distração mais instintiva, eu acho que ela achou, para representar essa questão do quanto para a gente o instinto bate, né? E Pode falar, Lu. Pode falar. eu achei isso aí muito legal, assim, para mim, assim, trazendo para a realidade, assim, eu achei interessante. E uma coisa também que eu vi que eu achei legal é que, assim, a gente às vezes tem um tanto de objetivos e coisas que a gente quer alcançar na vida e tal, né? E quantas coisas a gente deixou para trás porque apareceu um estranho, né? Ou o que esse estranho não é uma pessoa necessariamente, mas apareceu alguma coisa que estragou e a gente foi embora. A gente se boicotou, né? Eu já me boicotei inúmeras vezes, assim, eu quero isso. Aí no meio do caminho, ah, não, mas acho que não vai dar. Ah, não, mas agora tem tal coisa. Ah, não, mas agora eu vou fazer não sei o quê. E aí, quando eu vi, eu deixei de fazer, né? E não necessariamente eu vou ter 3, 4 chances de fazer aquilo de novo, né? Aí já passou. E aí, a importância da gente até, de repente, escrever os objetivos que a gente tem, né? Porque dizem que quando a gente tira daqui, né, e coloca no papel, a gente já está de alguma maneira mostrando para o universo que você já tirou daqui, né? Já está em algum lugar mais concreto, né? E aí ali você olhar sempre aquilo, né? Colocar aquilo, são técnicas que algumas pessoas assim indicam muito da gente fazer, né? Colocar em lugares na sua casa onde você vai ver sempre e que te lembre sempre que você tem esse objetivo, né? Porque é da natureza da gente, né? A gente tá num objetivo, qualquer outra coisa que apareça, descarta aquilo lá, né? Então tem uma parte do livro que fala assim, né? Tem umas partes interessantes quando fala disso o trecho do livro que fala
disso que você está falando, que são as distrações, é a natureza tenaz do cachorro. Então, ela fala algumas coisas interessantes, porque está falando do instinto, né? De uma coisa que a gente que não é o racional e que às vezes a gente faz sem perceber. Então, no final, ele fala assim: em virtude da ocorrência natural desse oponente da psique das pessoas, até mesmo a mente mais saudável é suscetível a se desnortear. A lembrança da verdadeira tarefa e sua repetida recordação dentro de nós mesmas, no estilo de um mantra, nos devolverá a consciência. Porque aquele osso, né, fora a comida que você falou, aquele osso apetitoso são os prazeres, né? E até na maçonaria eles têm uma frase que eles falam de não ceder às suas vontades, não ceder às minhas vontades, porque eles colocam assim que a missão, né, o trabalho acima das próprias vontades, porque a vontade, que na filosofia também fala que a vontade é um capricho, né? A vontade, são esses desejos, essas situações deliciosas que aparecem no caminho de prazer que tira a pessoa do foco. Então, eu senti, assim, quando ela fala desse cachorro que está indo fazer, ele tem um objetivo. É muito parecido comigo, inclusive. Porque é muito parecido com a gente quando a gente está na sessão e a gente sai da sessão com objetivo. A gente encontra umas pessoas. Aí foge do objetivo. E aí ela fala assim, não é muito fácil a gente manter o foco. E é um exercício. Ele vai, aquilo que você falou no começo. A pessoa, quando ela se distrai muito com esses prazeres, essas outras coisas que chamam a atenção do instinto, né? Aí ela fala que são as questões sexuais, pode ser essa questão da gula, pode ser essa questão do consumo, pode ser um tanto de coisas que são mais gostosas do que aquilo que a gente deve fazer. Às vezes a gente tem uma missão para fazer, e aí todas as outras, e às vezes a missão é chata, não é muito agradável. E aí um trabalho que não é muito bom para que a gente precisa fazer, e todas as outras coisas parecem mais legais, assistir Netflix, fazer uma outra coisa que é mais gostoso, comer um bolo, fazer uma outra coisa que não seja aquilo que a gente não quer. E aí tem um trecho do Alcorão que fala assim, eu achei interessante também, ele fala assim: sereis chamados a prestar conta de todos os prazeres permitidos na vida de que não tiverdes usufruído durante vossa estada na terra. Não obstante o prazer em excesso ou mesmo em quantidade ínfima, na hora errada, pode provocar uma enorme perda de conscientização. Às vezes, é sujeito a pessoa sair do caminho dela que ela precisa trilhar, porque ela se distraiu. E quantas pessoas a gente não observa que sai do caminho dela porque ela se distraiu com uma outra coisa que foi altamente sedutora, né? E apareceu na estrada como se fosse o osso apetitoso, com cheiro incontrolável, e aí a pessoa fica cega. E aí o que ela fala no final é que para a gente conseguir manter esse foco é a gente fazer, que você falou de escrever no papel, né? É a gente fazer isso como um mantra mesmo. Colocar aquilo e estar repetindo sempre. Eu tenho que fazer isso, é isso que eu vou fazer. O meu objetivo é esse, o meu objetivo é esse. Porque a gente tem que estar o tempo inteiro dominando esse lado aí, que eu acho que é o lado que aparece mais aí não sei, de distração, né? Em nós, assim. Acho que é em todas as áreas da vida da gente. Cadê a Manoele? Márcia Anunciação, se quiser falar alguma coisa. E aí, a Marisa, a Denise. A Camila não vai falar, viu, Má? Porque a Camila ela tá trabalhando. Então ela tá só escutando, tá? Oi, Má, fala aí, Má. A Marisa. Você sabe que, embora o assunto está interessantíssimo, mas por enquanto eu ainda estou assimilando. Embora eu tenha lido o conto, ainda não tenho material suficiente para trazer. Estou elaborando ainda. Muito interessante isso aí, seu. Interessante. Porque eu também estou aqui procurando material para elaborar mais coisas. Tá bom, tá bom.
Ó, a Márcia Benedita, fala aí, Má. Eu também vou ouvir por enquanto, porque eu estou trabalhando e eu preciso de um pouquinho de privacidade. O que eu estou fazendo? Ó, criatura, E eu preciso fazer porque eu não trabalho amanhã, entendeu? Então, hoje o meu objetivo maior é esse. Não me distraem. Escuta aí. Escuta. Então, vamos lá. Mas eu estou ouvindo e estou gostando. A Denise Não, legal. Estou ouvindo e estou gostando tanto do que vocês estão falando. Pode continuar falando, que tá bom de ouvir. Vamos lá, Denise. Posso só acrescentar uma coisa antes da Denise falar aí? Denise abriu a câmera dela? Abriu. Não, então fala aí, Dê, fala aí. Eu estou bem aqui ouvindo também, mas eu achei o desvio do caminho, eu achei interessantíssimo, porque isso acontece na vida da gente a todo instante, né? A todo instante aparece alguma situação que faz a gente se desviar. Então, eu gostei bastante. Por enquanto, só tem isso para falar. Legal, Dê. Oi, meninas. Oi. Eu tô sem vídeo porque eu tô fazendo coisas de casa também. Beleza. Pode. Então, aqui. Eu entrei agora, quase nesse instante, então não sei se vocês ainda já falaram sobre esse assunto, mas nesse texto que me tocou assim foi a questão de nomear, de ter nome, buscar o nome, né, das coisas, a importância de descobrir os nomes. E aí, isso veio com relação aos meus sentimentos também, né? Descobrir os reais nomes dos meus sentimentos, que eu estou no momento, para não poder desviar do caminho. E aí, também, outra coisa também que ficou legal, assim, para mim, é a questão dessas duas irmãs. No primeiro momento, pareceu que era uma bigamia. Foi mesmo. Mas depois eu percebi que, como ele colocou personalidades diferentes nas duas pessoas, então parecia que depois eu senti como se fosse só uma com essas duas facetas. Mas é isso, eu ainda estou examinando também. Legal. Olha, é isso aí. Você falou uma coisa, Manu, que é mesmo. Quando parece que a impressão que dá no conto é que quando ele aprende, ele passa pelos ossos, né? Pelo aquele caminho da sedução. Aí, quando ele percebe, né? Tem um momento que ele percebe que elas estão se arrumando para viajar, não é isso, Lu? Quando ele percebe que elas estão se arrumando, que o tempo dele está acabando, aí ele sai correndo, aí ele é como se ele aprendesse que aquelas distrações não são legais, né? E aí ele sai correndo, aí ele ignora os ossos, ignora tudo, e aí ele mantém um foco para ele alcançar o objetivo. Aí a impressão que eu tenho é que isso que a Lu falou, de a gente reconhecer os sentimentos, né? Acho que é isso, dele reconhecer, da gente reconhecer quais são as nossas fraquezas, né? O que é que distrai a gente do objetivo, porque aí a gente consegue focar e correr atrás do objetivo. Aí ele alcança aquela ferocidade que encontra o estranho, o sinistro, que a Lu falou, né? Que aí também ele parece como Barba Azul, esse estranho sinistro, né? Ele não se importa com as gêmeas, ele quer possuir elas só. Não tem amor ali, ele só quer. E aí ele quase mata o cachorro, tal. E aí ele só quer possuir elas. E aí ele ataca o estranho sinistro, assim como o cachorro, né? Assim como a menina ingênua do conto do Barba Azul também enfrenta o Barba Azul. E também no conto da Vassalissa, ela também se defende da Baba Yaga, né? Consegue desviar da Baba Yaga e enfrentar também a família dela. Achei bem interessante. Acho que usando o próprio instinto, que é o mesmo instinto que às vezes tira a gente do foco, para ser uma ferramenta também de enfrentamento. Achei isso muito interessante. Só estou vendo isso agora por causa de vocês.
Eu acho que uma coisa que você falou aí, que eu acho muito legal, porque assim, por exemplo, quando eu dei o exemplo da comida, né? É uma coisa externa que tira a atenção da gente, né? Então, é uma coisa que é o caso do cachorrinho, né? Ele sentiu o cheiro, ela fala todas as vezes, ele sentiu o cheiro da noz moscada, ele foi, que é uma coisa que ele adora. No primeiro ele sentiu o cheiro da carne, então ele foi também. Então, assim, é uma coisa externa que tirou a atenção dele. Mas muitas vezes, eu acho que na minha visão, assim, na grande maioria das vezes, essas distrações, elas são internas. Então, elas não estão necessariamente do lado de fora, porque quando está do lado de fora, eu acho que é mais fácil a gente ver, né? Então, por exemplo, na questão da comida, não é tão fácil, mas ela tá ali, é uma coisa que o meu instinto tá me chamando, mas eu tô vendo ali. Mas tem coisas que eu tenho, por exemplo, eu tenho um objetivo, tenho um foco, né? E aí o meu próprio pensamento, a própria dualidade dentro de mim que começa a fazer me boicotar, como eu falei, né? Começa a fazer o lado oposto dentro de mim, não precisa necessariamente ter alguma coisa em volta, né? Ela fala que essa natureza dual, né, é a dualidade da alma, né? Então a gente tem sempre dentro da gente as duas coisas, né? Ninguém é totalmente bom e nem totalmente mal, né? Ninguém é totalmente como a menina lá, delicada e bonita, mas pode ser ao mesmo tempo. Mas assim, são coisas que elas estão dentro do ser humano, mas que elas trabalham em tempo diferente, né? Não necessariamente o tempo todo, mas como a coisa tá não necessariamente está por fora, mas está dentro da gente, né? E uma coisa que eu achei interessante também, na questão do Manauí, não, peraí, que a gente estava falando agora há pouco aí, peraí, deixa eu só lembrar, que é a questão do objetivo, né? O objetivo do Manauê é casar com a menina, né? Casar com as meninas lá. Mas, na verdade, o objetivo dele era muito maior do que o casar com elas, né? Ele tinha um interesse, que é o que ela fala na história, que é o interesse de conhecer as meninas, de saber quem elas eram, né? E que quando a gente encontra um homem, a gente precisa fazer com que esse homem tenha esse interesse genuíno por nós, né? Que ele queira saber do que a gente quer, do que a gente gosta, quem a gente é verdadeiramente e vice-versa, né? A mulher também, né? Querer saber quem é o homem, o que aquele homem gosta de fazer, quem é aquele ser humano, né? E não simplesmente como fez o estranho, né? E quantas mulheres, né? Assim, quantas de nós, né? Não, ao invés de pensar nessa possibilidade, né? De que eu preciso encontrar um homem que goste verdadeiramente de mim, no sentido de se interessar por mim, né? E a gente, no mundo do coaching, a gente aprende assim, que o objetivo central não é o casamento. Então, no caso dele, ele queria casar. Não, não era casar. O que ele queria? Ele queria conhecer as meninas, queria criar um vínculo, queria vencer a situação, queria conseguir mostrar para o pai das meninas que ele era, como diz meu filho, como é que é? Ai, gente, tem uma palavra tão legal. Digno, que ele era digno, né, de casar com as meninas. Isso é que fez ele manter o que ele queria, o casamento, porque a gente no mundo do coaching fala assim que o seu objetivo, o objetivo da pessoa que procura atingir alguma coisa, não é o objetivo em si, o objetivo final, mas o que aquilo vai fazer de transformação na pessoa. Então, se o meu objetivo, por exemplo, é emagrecer, o objetivo não é emagrecer, ponto. É o que estar mais magra vai trazer para mim. O que aquilo vai mudar na minha vida.
E se a gente pensar assim, fica muito mais fácil de manter o foco, porque não é o objetivo final. Né? Se eu quero emagrecer, por exemplo, é porque eu quero me sentir mais bonita, é porque eu quero que as pessoas me vejam de uma maneira diferente, é porque eu quero caber em umas roupas antigas que eu ainda tenho no guarda-roupa, é porque eu quero ir para a praia, tomar sol, tirar a roupa e ficar bonita. Então, é muito além do, eu quero perder peso porque eu estou acima do peso, sabe? Então, eu vejo assim também na história. Ela fala um pouco disso, mas ela não traz para esse mundo, né, que eu estou falando aqui, mas ela fala um pouco disso, do objetivo maior, né? Lu, Lu, oiê, Tô te ouvindo, estamos te tá? ouvindo. Ah, Você sabe que, fazendo essas associações que você fez entre os contos, eu me lembrei que ela, na semana passada, ela trouxe a história do esterco e da papoula, lembra? E dessa vez ela trouxe a noz moscada. E a noz moscada também tem uma aparência, ela é uma noz, é uma bolinha dura, que se você olhar, você não se encanta por ela. Mas se você utilizar na cozinha, assim, você em algum alimento, dá um sabor, realça um sabor gostoso. E então é uma técnica, aliás, é uma associação que ela fez na anterior e que ela fez no conto anterior e nesse conto atual também. Ela traz algo que externamente parece que não serve tanto, mas quando você utiliza, tem um objetivo muito maior, como teve a história da papoula e do esterco, como tem a história da noz moscada. Muito legal. É engraçado, né, como ela trabalha com a sensibilidade sensorial, né? é isso aí. E o dentro e o fora também, né? E na verdade não é O dela, que né? parece Ela pegou ser e o contos. que é. Esse conto aí que você Hein, Lu? falou. Cada conto tem algumas coisas bem interessantes. Ela escolheu contos assim que são muito interessantes. Muito legal. Quem quer Hein, falar, Lu? Emanuele? Isso. É que você tocou no assunto que mexeu comigo ontem, relendo umas partes, que é essa questão de desejar do parceiro esse reconhecimento, né? Essa vontade de conhecer. E aí eu me peguei, assim, uma experiência, né? De que muitos anos eu fiquei desejando isso e acabei perdendo algumas coisas na minha relação por causa disso. E aí eu vi o quanto a gente vai criando também, não, em outras perspectivas, a necessidade do reconhecimento pelo outro, mas ao mesmo tempo a gente não está se auto-reconhecendo. E aí eu fiquei ontem examinando isso, nossa, eu fiquei, mas isso aí foi o que me pegou. Mas aí depois eu fui para o outro lado e fiquei examinando o quanto, né, é frágil, às vezes, os momentos que a gente passa, que deixa, como é que eu vou falar isso? E deixa a gente criar expectativas quanto ao externo e para de trabalhar o interno mesmo, se fortalecer internamente, né? Para que o outro também está no trabalho dele, também se auto-reconhecendo, se trabalhando. Então, isso me pegou ontem um pouquinho. Só queria compartilhar essa experiência. Você sabe, Emanuele, eu acho que esse é o grande problema da expectativa, né? Que a gente cria muita expectativa, né? De que o outro, principalmente no relacionamento a dois, né? A gente cria uma expectativa de que o outro vai fazer. Às vezes o outro não tá tão em outra, tá tão ligado em outras coisas e às vezes eu ainda assim acredito que não é por mal, não é porque não tá ligado, mas porque não despertou para algumas coisas, né? E a gente tá ali na expectativa de que a pessoa desperte, né? E eu acho que nós mulheres, a gente tem uma coisa
assim, vocês me corrijam se eu estiver errada, tá? Mas a minha visão, assim, enquanto mulher, é que, assim, a gente tem uma coisa de querer muito, muito, muito que o outro saiba o que a gente está sentindo, que o outro veja o que está acontecendo. E se não vê, você fala, mas como que não está vendo, entendeu? E às vezes não está vendo porque está em outra sintonia, né? E eu acho que isso daí é importante quando ela fala do nomear as coisas, porque a gente também pode falar, porque eu acho que é um treino, sabe? Eu acho que se interessar pela vida do outro é um treino, que eu também acho que a gente precisa fazer também. Porque enquanto mulher, do lado de cá, sabe? Se interessar verdadeiramente pela vida do outro, pelo que o outro quer, pelo que o outro gosta, e treinar. E se a gente também quer que o outro faça, também dá pra gente treinar o outro, eu acho, sabe? E devagarinho ir falando, e dando os nomes, e mostrando, e colocando, né? Agora, se o outro, mesmo assim, apesar de todo esse movimento também não quer, aí já é um outro ponto. Mas eu vejo que para nós, assim, porque para mim, durante muito tempo foi um problema. Assim, querer colocar. Eu achava que eu estava sendo tão óbvia, que estava tudo tão na cara, por exemplo. Eu faço isso às vezes, tá? Ah, eu tô muito pé da vida com alguma coisa, aí assim, eu me fecho. Aí eu penso assim, vai sacar, né? Eu fechei, como é que não vai ver? Gente, não vê. Dá vontade de meter a mão na pessoa. Você fala, como que não vê? Não vê. Então, assim, aí eu vejo assim, que num determinado momento, paro e falo, ó, meu, é assim. Ah, tá. Então, eu acho que os homens têm uma cabeça bem diferente da nossa, assim, né? Em algumas coisas, assim. Então, sei lá, eu acho que é um trabalho mesmo, sabe? Da gente também colocar o nome dos sentimentos, colocar as coisas para fora. Porque aí volta naquele conto lá da La Loba, que nós mulheres, a gente teve uma criação de ser sempre a que aceita, a que fica quietinha, a que se cala e que fala, não, tá bom, vai, vou deixar para lá, vou passar batido. Uma hora a pessoa vê. E não, né? Nesse mundo que a gente tá de hoje em dia, poxa, falar o que a gente sente e colocar e, né, e não ficar só esperando, entendeu? Mas falar mesmo. Agora, se depois que você fala, já fez, aconteceu e não rolou, aí já é um outro ponto. A Camila tá falando, ó. Quer ver? Olha lá, ela falou que ela. Não sei se vocês estão vendo aí no chat, porque ela falou que desde que ela começou a falar o que ela sente, na hora que acontece as coisas, a relação dela melhorou muito. É, falar depois, a pessoa não lembra nem do que você está falando, dá mais raiva ainda. Falando, eu vou falar daqui 3 dias. O quê? Que assunto? Não tô lembrando. A Marcinha tá aí. Oh, Por que não falou antes? você chegou, pessoa. Oi, pessoal! Quem tá aí? Oi, Marcinha. Ah, que legal! Tudo bem, Lu? Tudo e você? Completo. Tô aqui na casa da Paula, que é aniversário do meu sobrinho, mas tô aqui ligada em vocês. Olha só que coisa interessante que a Emanuele falou. Coloca aqui, ó. E você falou, Lu. Peraí, deixa eu ver quem é que tá com. Aí, a Márcia. Márcia tirou. Já desliguei. Ele fala assim, né? Ela fala assim, da mulher interior. Quando chega a falar da mulher interior, aí a mulher fica irritada com os seus parceiros porque eles não conseguem compreender o que ela pensa. Aí ela começa a falar que a gente, na verdade, a gente quer que eles façam uma coisa, como a Lu falou, que às vezes nem a gente sabe direito como é que a gente vai expressar isso, né? Então a gente quer exigir do outro se nem a gente está sabendo o que é que a gente quer da gente. Então ela fala assim, na verdade a pergunta que a gente, que o parceiro deveria fazer, né, para poder entender o que é que você quer lá profundamente dentro de você, o que é que você quer? Aí talvez daí saísse tanta coisa que a gente nem imagina. Mas o que eu acho interessante é que com todo esse conto
para ela alcançar a ter esse homem selvagem, né? Que é esse homem que compreende, esse homem que também tem uma dualidade dentro dele, que ele também está em busca, que ele também está procurando nomear os sentimentos dele, que ele também tem um lado também obscuro que ele também está procurando domar, como o cachorro, né? Que sai procurando os ossos. Ele também tem o cachorro dele, né? Ele está procurando também administrar. Então, esse mesmo homem, eu achei tão interessante porque ontem teve a sessão de casal e hoje a gente está lendo esse conto. Aí, esse mesmo homem dual, né, que também tem essa natureza que é parecida com seria o ideal para a mulher, para ele compreender a mulher precisa se compreender também, né? Porque como é que a gente quer que o outro compreenda essa dualidade se a mulher não fizer um trabalho para compreender a própria dualidade dela, né? Quais são as carências da gente que a gente não pode depositar no outro, né? O que é nosso, tão nosso, que a gente precisa resolver e não o outro vai resolver por nós, né? Por exemplo, né? Às vezes, falar por mim, sujeito, como eu tenho, algumas até hoje, mas eu tenho carências que vêm de outras vidas, né? De outros momentos da minha vida nessa encarnação, por exemplo. Como eu sou espírita, eu acredito que eu tenho outros momentos também. Então, eu tenho carências que eu trago na minha alma, né? E que, às vezes, eu nem consegui identificar ainda direito que carências são essas, mas, às vezes, eu quero que o outro entenda. Olha, é o seguinte, eu não estou me entendendo, mas você tem a obrigação de me entender. E aí a gente causa uma tempestade, porque se o outro também está fazendo um trabalho para se conhecer, como é que eu quero que ele me entenda se eu não me entendo? Então, eu acho que esse trabalho para conhecer esse homem começa a gente se conhecendo também, que aí a gente dá a oportunidade para ensinar para eles como é que eles podem fazer para conhecer o nome, né? Que ele fala, o nome que fala no conto, meus nomes lá dentro, né? Quem sou eu lá dentro? Porque o nome, quando fala do nome, né? O poder do nome delas, ele conhecer o nome delas é conhecer elas profundamente, né? Olha o Fê! Então, aí eu achei isso muito interessante, essa leitura dessa parte da natureza da mulher nesse momento aí hoje, que ontem a gente falou sobre isso. Vai de encontro de novo com aquele negócio da necessidade da gente se conhecer para poder a gente não se perder dentro do relacionamento. Com ninguém, né? Pode falar. Uma coisa que ela fala também, que eu acho legal, é que esse pai das meninas, né, que era o pai que viu, né, a situação e falou, não é qualquer um que casa com as minhas filhas, né? Tem que ter um certo, tem que ter uma regra, né? Tem que ter um querer, vamos dizer assim, né? Maior, provar para o pai que é um querer, né? E nem todo mundo tem isso, né? Nem todo mundo teve um pai assim, que teve essa vamos dizer assim, essa guarnição do pai, né? E nem todo mundo tem, né? E é legal porque a gente também pode desenvolver dentro da gente essa natureza do pai, né? De observar o que é melhor para a gente também, né? Não só em relacionamentos, mas em outras coisas também, né? Mas o que a gente pode, em que momento a gente pode servir de alerta para nós mesmas, né? Então, não, isso aqui não é para mim, aquilo ali eu vou pensar melhor, né? Porque esses instintos, né? Eles estão sujeitos a cobrirem esse pai também, né? Que a gente tem dentro da gente, mas o instinto também faz com que ele suma. Eu acho legal isso, porque é interessante, né? A forma como ela coloca o pai, a importância, né, do pai como uma proteção, vamos dizer assim, né? Mas se não tem o pai, tem que ter alguma coisa dentro da gente que faça isso, né? Que faça esse papel. Não só nos relacionamentos com uma pessoa do sexo oposto, mas também no trabalho, também na vida, né? Alguém que faça essa guarnição pra gente, né? Lu, você está falando dessa guarnição do pai, mesmo que a
que a jovem tenha a guarnição do pai, pelos instintos, se ela quiser determinada pessoa, ela não está muito aí para o pai, né? O pai vai falar, mas não necessariamente a filha vai obedecer. E eu sinto que é isso mesmo que você falou, seria assim, esse pai interno, seria esse domínio do instinto, que não é fácil, assim, mas que pode facilitar, e que é a gente que tem que se cuidar, né? O pai está dentro da gente mesmo. É legal, né? Que assim, quando a gente começa a ver ela fala agora do homem selvagem, né? E o livro são os arquétipos da mulher selvagem, né? Então é legal ver o que é o selvagem, né? O selvagem é aquilo que é mais, que tem mais fino dentro da gente, né? Que tem mais de intuitivo dentro da gente e que a gente precisa acreditar que tá aí, né? Não adianta o pai falar, né, em alguns momentos, né? Para algumas pessoas, não adianta ter a oportunidade se a gente não conseguir enxergar esse selvagem, né, dentro da gente. E aí é legal porque ela fala do homem, como a Márcia falou, né, que o homem também está buscando essa natureza selvagem dentro dele, né. E eu acho que nesse momento que a gente vive de moderno, não estou falando do momento da situação, mas no momento moderno, a gente que vive numa cidade como São Paulo, que a gente tem pouquíssimas oportunidades de intuir as coisas, né? Então, para tudo na vida, né? Tudo muito para ontem, muito rápido, muito agora, decisão agora, o que é melhor para você, o que não é, e é tudo ali, né? Em questão de trabalho também, você tem que decidir. Eu tô vendo por mim, assim. Tem momentos que, nossa, eu tenho que decidir um negócio pro meu trabalho, a pessoa quer que eu decida para agora. Não dá tempo de parar e examinar dentro da natureza selvagem, né? O que eu quero mesmo? O que é bom para mim? Respirar e, né? Por isso que eu falei dos exercícios de respirar e pensar. Nossa, tem hora que é um turbilhão, né? E é difícil de ir lá dentro, ver onde é que está essa mulher selvagem. Não é fácil, né? Assim, não sei se para algumas de vocês aí é fácil. Para mim, tem hora que é bem complexo, viu? É chá, é yoga, é incenso, conversar com as amigas, né? Lu, o que não é tão fácil é dominar essa mulher selvagem. Teve um trecho aqui no livro que ela fala, a Marisa falou do pai aí como uma defesa psíquica, e é mesmo também, né? Então, assim, essa figura, porque às vezes todo mundo tem um pai, né? Então é uma coisa que é comum. Às vezes não presente, né? Às vezes um pai e uma mãe. Às vezes eles saem de cena e não participam mais da vida da pessoa. Mas existe um pai e uma mãe psíquico, né? Que é uma integridade psíquica. No caso desse conto, né? Que como é simbólico, ela escreve assim, né? Que o pai, uma psique tem sua própria integridade. O processo de triagem. Então, aqui, a triagem quem faz nesse ponto é o pai. E ela faz essa... Então, a mulher, ela tem condição de fazer essa triagem, esse guardião. Achei interessante que quando vocês falaram, eu me lembrei assim da gente ter assim uma atitude numa filosofia de vida, num segmento espiritual, né? Por exemplo, quem segue algumas filosofias também tem uma certa integridade seguindo aquilo, né? Quem segue na filosofia tem uma integridade, porque tem uma construção de crenças e valores que não quer quebrar. Então, quem segue numa religião também tem uma construção de crenças e de valores também que não quer quebrar, e ela segue aquilo como uma defesa psíquica. Porque se você segue aquilo como defesa psíquica, você não vai dar para qualquer um o melhor de você, né? Que é o que o pai fez, né? Ele não vai dar para qualquer um as filhas dele sem que alguém faça um esforço para poder conseguir. Então, eu conversei, a Sofia, peraí para vocês verem que eu estou acompanhada.
Ela tá aqui e não quer aparecer. Tava falando com a... Tinha um gato também, mas o gato saiu. Aí eu tava falando para a Sofia assim, como é importante a gente seguir alguma filosofia que traga para a gente uma firmeza para poder a gente atravessar esses ossos que aparecem, essas coisas apetitosas que aparecem no caminho, que às vezes a gente, né, tem que dizer não, né? Mas para poder a gente ter essa firmeza para seguir no foco e no objetivo, porque tem que ter uma construção sólida para dizer o não, né? Para dizer não vai ser desse jeito que você quer, é desse jeito que é o melhor para mim. Porque às vezes é difícil, né? Porque às vezes a mulher às vezes tem uma família, ou ela tem um marido, ou ela tem os próprios filhos que já são maiores e que às vezes querem controlar, às vezes o controlar ou dizer o que é que ela tem que fazer, sendo que dentro da própria construção dela de valores, ela pode seguir a natureza dela, né? O que é melhor para ela, a mulher que ela é, né? Eu estou aprendendo a respeitar isso, porque tem umas coisas, tem uma selvagem aqui, que é a Sofia, que está do meu lado também, tem uma natureza selvagem. Ô, Mai, uma coisa que eu acho legal também, importante, é que assim, isso são despertares, né? A gente vai se despertando de algumas coisas, mas não dá para fazer tudo de uma vez, né? Então, assim, não dá para, tipo, agora eu descobri que determinados valores são valores que eu prezo, que eu quero, e eu vou mudar tudo de uma vez. Eu acho que também não dá, a gente tem que ir devagarinho, porque a gente não dá conta depois, né? Eu acho que esse olhar né? Essa escuta selvagem, né? Escuta do que a gente, da intuição e tal, ela tem um preço, né? Ela tem um preço, porque quando a gente começa a ouvir que o que eu quero não é aquilo que eu tenho, ou o que eu quero não é aquilo que eu estou focando, vamos dizer assim, né? Não é exatamente esse o foco, eu errei, sei lá, estou focando aqui, mas não é aqui que eu quero ir, é ali, né? Então, não dá para desviar, parar tudo e voltar, mas dá para fazer um outro jeito, um outro caminho, né? Equilibrar de uma outra maneira, porque às vezes está sujeito a gente descobrir mesmo que o caminho que eu estou indo não é o caminho que é legal para mim. Mas até para sair do caminho ou para mudar o caminho tem que ser devagar com amor com a gente também, né? Porque é um preço muito alto. Então, isso que você falou é importante. Assumir essa mulher que a gente está falando, né? Assumir essa mulher, eu acho que leva tempo, porque ela tem que amadurecer dentro da gente para a gente ter condições e sabedoria para poder lidar com as coisas e com as situações, para também a gente não se machucar, senão você não constrói essa mulher sólida que a gente está falando, né? Da La Loba, do começo do livro, que tem maturidade para poder falar. A Marisa pode falar também, que a Marisa tem uma caminhada aí. Você sabe que eu me lembrei de uma frase que eu aprendi, que é assim, para saber se eu posso fazer ou não, então é assim, se eu posso, mas não quero, eu não faço. Se eu quero, mas não posso, eu não faço. Eu só vou fazer se eu quero e posso. Então a gente precisa assim ter esse cuidado, né, de saber se só vou fazer se eu quiser determinado objetivo que eu coloquei para minha vida. O Paulo de Tarso, né? Ele naquela carta de Paulo aos Coríntios, ele fala assim: tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então, eu posso fazer qualquer coisa, mas nem tudo me convém, nem tudo eu devo fazer, né? É isso aí que você está falando. Aí eu acho que entra a sabedoria, né? É a bonequinha. Que é o domínio, que é o trabalhar o domínio, né? O domínio do instinto, né? Porque muita coisa a gente quer, mas nem tudo a gente pode, como você está falando, né? Pela palavra que você trouxe agora, né? Tem coisas que a gente
quer, mas não pode. Tem coisa que a gente não pode e não quer. E tem coisa que a gente quer e pode, né? Então a gente precisa tomar uma Cuidado. cautela, né? O que eu acho mais interessante, Trabalhar o domínio. o que eu acho mais interessante nesse livro, né, que a gente está falando dessa natureza selvagem da mulher, é que às vezes quando as pessoas falam assim, tá lendo, tá falando da mulher selvagem, e parece que é uma mulher descontrolada, né? Assim, a mulher selvagem, assim, a mulher descontrolada, que vai para cima e tal. E, na verdade, quando você vai lendo o livro, você vai descobrindo que não é uma mulher descontrolada. Ela é uma mulher que tem ela sob controle, né? É o mais fino da mulher, né? É o que está mais fino. Que ela tem essa natureza selvagem e ela só utiliza essa ferocidade que fala nesse conto aí, né? A ferocidade do cachorro. Que o cachorro, ele usou a ferocidade dele no momento que ele precisou. Né? Você viu que ele usou a ferocidade naquele momento que ele teve que enfrentar o homem estranho, a menina, né, a ingênua do Barba Azul, ela enfrentou naquele momento que ela precisou enfrentar. A Vassalissa enfrentou também, né, teve que ter coragem naquele momento. Então, não é uma descontrolada, porque descontrolada ela morre no meio do caminho, porque ela não aguenta as pauladas que ela vai receber. Então, isso que você está falando é real, né? É o domínio, é a sabedoria e essa coisa fina que é ter essas duas naturezas na mesma mulher administradas em equilíbrio. Achei muito legal a gente falar disso. E uma coisa legal que eu acho também que, assim, o que eu tenho visto é que isso independe de idade também, né? Assim, tem menina muito nova que tem a natureza selvagem bem, bem aflorada, assim. Eu vejo, você está falando da Sofia do seu lado, eu vejo que tem umas meninas que têm uma natureza selvagem bem aflorada, anos-luz na minha frente, assim, que tem uma capacidade de visão, de saber o que é melhor para si própria. Eu acho impressionante, assim. E vejo pessoas bem mais velhas do que eu, que não necessariamente também tem essa visão, né? Então eu acho que isso para cada uma de nós e para cada um dos homens, essa natureza selvagem ela vai se apresentar num determinado momento da vida que pode ser completamente diferente de um para o outro, né? Eu admiro bastante quando eu vejo umas meninas bem novinhas, assim, bem novinhas, que eu olho e falo, nossa, quando eu tinha, sei lá, essa idade, 20, 19, 20 e tantos anos, eu era tão surtada, tão boba, tão sem noção, fazia tanta besteira, sabe? E aí eu olho e falo, nossa, que legal, que legal. Eu acho que isso tem muito a ver com a criação, com a educação, mas acho que tem muito a ver com a personalidade mesmo, com o que já vem na pessoa, com o que já está ali, que está já com uma maturidade muito legal, assim. E também acho uma coisa que ela fala, a Clarissa fala nos capítulos anteriores, que enquanto a Márcia estava falando, eu pensei aqui, né? Às vezes, assim, essa coisa selvagem, essa intuição, ela quer aparecer em algum lugar, né? E não necessariamente eu consigo mudar determinadas coisas nesse momento da minha vida. E a Clarissa fala da gente colocar essa intuição nas artes, para a gente colocar as artes para fora, assim, para a gente pintar, desenhar, cantar, fazer música, tocar um instrumento, qualquer coisa que a gente gosta que seja artístico, porque de uma certa maneira a gente está colocando a intuição numa forma mais elevada do que só tentar mudar o que é tão complexo de mudar, sabe? Se o foco está muito complicado aqui, então tentar colocar uma coisa mais feminina, mais harmoniosa para fora, nesse sentido das artes, assim. Nesse capítulo ela não falou, mas nos anteriores ela falou em todos os outros, da importância que a arte tem para a mulher. Lu, isso que você está falando é bem assim
o casamento interno, masculino e feminino interno, porque o racional é uma característica mais masculina e o afetivo mais feminino. Então, é a união dos dois, né? A Camila escreveu alguma coisa aqui, peraí, ó. As meninas estão empoderadas hoje em dia. Tem algumas, viu, Cá? Tem umas também que eu conheço que só Deus na causa. Gente, olha, eu vou falar para vocês aí que não sabem, eu trabalho com aulas particulares, né? Mas eu também dou aula numa escola para ensino médio. E assim, eu achei que essa pandemia foi uma bênção na vida dessa molecada, gente. Porque, ó, sem brincadeira, eu estava até comentando com uma pessoa ontem, em fevereiro, teve os benditos bloquinhos, né? E assim, meninas lindas, lindas mesmo, assim, menina muito que eu olhava, menina de 15, 16 anos, que fisicamente muito mais mulher do que eu, porque as meninas são altas, né? Tudo é grande, né? Então, tudo muito bonitas, assim, né? E na flor da idade, lindas. E aí, quando teve a pandemia, antes da pandemia que teve os bloquinhos, elas contando as coisas pra gente, os professores, olha, até os professores novos ficaram chocados, assim, porque a coisa estava rolando tão solta, desculpa, mas a putaria estava tão solta que assim, eu sou bem de longe puritana, bem de longe mesmo. Eu acho que tem que conhecer pessoas, tem que viver a vida, mas assim, cadê esse pai externo e interno, sabe? De a pessoa se dar valor também. Porque, assim, a gente fez um evento na escola e nesse evento, eles faziam um evento lá, né? De terceiro ano do colegial, quer dizer, terceiro ano do ensino médio tem 16 para 17 anos, né? E assim, bem na época dos bloquinhos, as meninas estavam indo quase peladas para a escola, foram mandadas embora para casa. E assim, são meninas de classe média, bem de vida, bem estruturadas, com, vamos dizer assim, uma vida ok, né? Então, nem tem mulher selvagem, nem instinto nenhum interno falando, nem tem pai nenhum, talvez tenha até o externo, mas não tem pai interno falando. E assim, gente, é chocante. Eu achei que a pandemia veio assim para botar um freio, meu. O pai, sabe, o pai maior falou: chega! Lu, chega dessa orfandade toda nessa terra. Eu falando assim, parece que eu tô sendo pudica, né? Mas não sou não, gente. Eu sou bem pra frentona, mas assim, pelo amor de Deus, sabe? Aí a gente começa a ler esse livro que começa a falar umas coisas tão mais elevadas, da gente olhar para dentro e tal. Fala, nossa senhora. Interessante é que a modernidade chegou, né? Mas ela não chegou com consciência, né? Com informação correta, com orientação. Então, chegou a liberdade em excesso sem orientação. Eu tenho também uns alunos assim, e assim, não é fácil, não. Eles foram pro bloquinho de carnaval também. Eles acham, tipo, beijar 60 pessoas num dia só, sabe assim? É assim. Beija 2, né? Tá vendo? Eu não sou tão pudica. Beija 2. Mas beija 10. Aí me falaram outro dia que tem uma doença do beijo. Eu nem sabia. Que tem a doença do beijo, porque fica beijando um monte de gente. Deve ser um sapinho moderno, né? Um sapinho graduado. A gente chegou agora em 1h a gente começou era 16h15, né? Lu, vamos começar aí a quem quiser se manifestar para poder e a gente falar qual vai ser o próximo conto? Sim, desculpa, meninas, falei demais hoje. Não, eu que estou olhando aqui e eu já tô de olho já no próximo, porque o próximo conto, ele é fantástico. Você leu já, Marisa? O próximo é A Mulher Esqueleto. Eu vou ler só Ainda não. Ó, eu vou ler só o final aqui para você ver como é que é a chamada para o próximo. Ó.
Se aprendermos a identificar as dualidades, acabaremos dentro de cara com a caveira descartada da natureza da morte. Dizem que só os heróis conseguem suportar a visão. O homem selvagem, sem dúvida, consegue. A mulher selvagem, sem a menor sombra de dúvida, consegue. Na realidade, eles são inteiramente transformados pela visão. Porque ela fala assim, que essa identificação da natureza dual da mulher pode ser chamado de vida, né, a irmã gêmea da morte. Então, para encarar essa vida, né, a gente tem sempre a bifurcação. Uma coisa que nasce, uma coisa que vai morrendo. Então, é esse conto que a gente vai entrar agora. Que é esse conto da mulher esqueleto. Uma força chamada morte. A força chamada morte é uma das bifurcações magnéticas do lado selvagem. Esse é o próximo conto. E a mulher esqueleto, eu acho que é essa estrutura aí fortalecida aí que a gente vai entrar, né? Eu não li ele, não, tá? Assim, profundamente não. Mas é que o final desse conto aí, que é esse conto que a gente leu, ele deu assim uma chamada assim para ele que eu achei assim muito interessante. Alguém quer falar pra gente? Ó, Vivi, Denise, a Márcia está ocupada com os parafusos. Emanuele apareceu. A Camila, não sei se pode falar, mas falem aí, meninas. Eu só queria falar o nome do filme, é Divertidamente, das emoções. Que é muito bom, assim. Eu adoro esse filme. Você Imagino. Eu adoro Imagino. esse filme. E ele é muito bom. Eu lembro quando eu fazia terapia, eu me ligava muito nele, né? Porque a gente começa a prestar atenção nas nossas emoções mesmo, né? O que eu tô sentindo agora, né? Como que eu lido com isso? Então, eu achei bem importante esse tópico. Eu peguei na metade, assim, mas foi bem forte para mim. Muito grata, viu? Por esse ensino gratuito. Depois você lê o conto. Depois você lê o conto. Você tem o PDF, né? Você tem o PDF? Lê o conto, que é bem interessante. Aí você vai ligar as coisas. É bem legal. Sim. Mas você conseguiu ouvir o conto? Não. Ah, que pena. Mas também você pode ver o vídeo, né? Que a gente vai deixar aí. Você pode ver depois. Eu cheguei nos tópicos, mas achei bem legal. E outra coisa também que talvez eu queria saber, né? Esse pai pode ser o eu adulto também, da mulher? Eu até escrevi lá no chat também. Ele é a nossa integridade psíquica, né? Como é que a gente... Como se for, é o eu adulto que você está falando, é aquele... Como se fosse a nossa consciência falando, né? A nossa própria consciência, o eu superior falando para a gente. O instinto maior, porque o instinto é muito fino, né? O instinto tem a ver com esse eu superior que está falando para a gente, né? Esse pai também pode ser esse instinto, esse eu superior. Certo. Interessante. Esse é o meu ponto de vista, né? Pode ser que a Marisa tenha outro, a Lu tenha outro, a Márcia tenha outro, cada um tem um, né? Sim. Muito grata, viu? Beijos. Eu gostei desse conto. Eu estou assim amadurecendo assim lendo esse livro. Estou achando assim bem interessante. A cada momento assim que a gente vai lendo um conto, algumas coisas vão se construindo assim em mim. Então, assim, em mim também. Eu gostei bastante hoje de ouvir falar de dar nomes. Achei bem legal, porque dar nomes facilita a comunicação. E eu me lembrei da história do João e Maria, que ele vai jogando pãozinho, eles vão jogando pãozinho pelo caminho, que é para saber qual é o caminho na volta, né? E eu penso que dar nomes é isso, é a gente ir mostrando qual é o caminho, né? Mar, a sua outra Marisa, a sua outra profissão que você pode
você pode investir nessa área aí da psicologia, viu? Eu nunca vi uma pessoa da área de TI, que é a Marisa. Eu falei pro Sandro, eu estava falando pro Sandro. Sandro, eu nunca vi uma pessoa da área de TI, de tecnologia, ser tão psicóloga. É a Marisa. Mas você sabe que é um assunto que me encanta. Na realidade, Márcia, eu penso que é uma combinação do meu pai com a minha mãe. É o racional e o afetivo. Muito bom. Muito legal. Denise, fala um alô. Márcia Anunciação falou. Márcia Anunciação agora só tá. Nem o som não tá ali. Eu vou. A gente se dar um tchau. Se ela A tiver. Emanuele, se ela quiser falar mais alguma coisa aí também. Manu, Denise. Estou ainda trabalhando, tá? Mas eu ouvi tudo. Ô, Mar, Pode falar. você sabe que a Marisa, ela tem um discípulo, né? Ela tem discípula. Aí, ama. O Guilherme gosta muito dela, a Marisa. O Guilherme gosta muito da Marisa como psicóloga. Ele falou isso, viu, Marisa? Que Guilherme? O Guilherme, sobrinho O Guilherme, dela. meu sobrinho. O teu sobrinho? Que gracinha. Manda um abração para ele. Eu sou fã do Guilherme. Ele falou pra... Travou. Ela nem sabe que travou. Se alguém quiser falar aí. Ela tá lá embaixo, né? Acho que não dá A pra... internet tá ruim dela. Denise, fala aí, Denise. E a Manu fala a Denise, depois a Manu fala. Tá? Tchau. Vocês hoje, muito bom. Esse livro tem mexido muito comigo, viu? Está sendo bem forte, bem interessante. E eu estou gostando bastante. E vamos lá, vamos continuar. Boa semana para vocês, viu? Um beijo. Grata. Grata também. E aí, Manu? Tá sem som. Desejar boa semana a todas, assim, que a gente inicie uma semana bem fortalecidas, né? E sempre estou aqui aprendendo com vocês, grata mesmo. Nossa, bem legal mesmo. Gratidão, Camila. Mandei também aí no chat, que ela não pode falar. Grata, Marisa. Boa continuidade de domingo. Grata, Lu. Memória excepcional, contando esses contos aí na cabeça. Ela está fazendo esse trabalho aí de lembrar do conto todo com detalhes. Meninas, gratidão. Está sendo muito legal. Tanto ler o livro quanto ouvir a opinião de vocês. Olha, está sendo assim, tá um despertar. Está sendo muito bom. Para mim também, um despertar. Ó, eu quero também dizer que eu sou grata mais uma vez pela oportunidade, que está sendo uma baita oportunidade, assim. Eu estou aproveitando bastante para exercitar a memória, para exercitar os estudos, e está sendo bem legal dividir com vocês o que eu estudo, né? E quero deixar um convite para vocês, assim, para a próxima história. Da gente, se for possível, né, da gente trazer situações concretas, assim, para a gente olhar dentro do conto, sabe? Porque eu acho que eu procuro falar algumas coisas bem concretas minhas, assim, eu vivo tal momento, tal situação, a Márcia também fala, e sem a gente se colocar demais, né, dentro do que vocês quiserem, mas eu acho que é muito rico de pegar esses pontos e pensar no dia a dia da gente. Então, onde é que a intuição no dia a dia acontece? Onde é que o estranho vem? Onde é que, sabe? Eu acho que é rico para a gente trocar ideias e sem a gente se expor demais, sem a gente falar demais, não, mas a gente aproveitar, nossa, tá ouvindo aí, né? Aproveitar
para trocar experiências que com certeza a Emanuele falou hoje, né? Com certeza experiências que eu passo você passa e vice-versa, né? Mas minha gratidão assim pelo mais um momento com vocês, tá? Lu, você sabe que é uma boa orientação essa que você deu para a gente poder, para eu, pelo menos, poder me ligar nisso. E quando eu comecei a ler o livro, quando eu li o primeiro conto, eu comentei com uma pessoa: Meu Deus do céu, como isso é tão profundo, será que eu dou conta? E hoje, com o auxílio de você e da Márcia, eu vejo que é um caminho que vem clareando. Estou gostando, muito grata, viu? Mas a gente não está te ouvindo. Bom domingo para vocês todas. Boa Pra continuidade de semana. Você também. Fiquem com Deus. Fiquem com Beijo. Deus. Você também. Tchau. Agora, viu, Lu? Ficarei mais Tchau. atenta. Bom